Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o amor fraternal. Estamos no quarto vídeo da série que eu tenho trazido um resumo daquilo que estamos estudando aqui na nossa igreja nessa semana de oração. Eu sou o pastor Rui Alexandre, sou pastor aqui na Igreja Batista Bíblica Emanuel. Um dos textos que eu usei ontem foi o de Hebreus, capítulo 13, verso 1, onde o autor de Hebreus, ele diz que nós devemos ser constantes, permanentes no amor. Ou seja, o amor fraternal deve fluir de dentro de nós numa prática de vida, onde constantemente estamos praticando o amor para com as pessoas ao nosso redor, dentro de um ambiente cristão, amor fraternal, mas que vai exalar também no nosso comportamento, na família, na sociedade como um todo. Tem que ser algo constante. Aquele que recebeu o amor de Deus, porque Deus é amor, que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e conhece a Deus, precisa exercer esse amor fraternal prático o tempo todo, de forma constante. Na sequência, nós fomos para o texto de Romanos capítulo 12. A partir do verso 9, Paulo nos dá algumas orientações sobre o nosso relacionamento fraternal, que isso ajuda a desenvolver o amor verdadeiro. No verso 9, ele fala que o amor ele não pode ser fingido. Ele precisa ser sincero, de todo o coração, com a motivação certa. O amor tem que ser verdadeiro, que gere frutos na vida do outro. Já no verso de número 10, Paulo diz que o amor precisa ser amigável, amistoso, aquele amor prazeroso, que você sente prazer, sente alegria em amar o seu irmão em Cristo. E na parte final do verso B, o apóstolo Paulo ainda vai dizer que nós temos que preferir em honra o outro e não a nós. Se alguém vai ser honrado, deixe o outro ser honrado e não você. Eu sei que o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impede de deixar o outro ser honrado em nosso lugar. Nós queremos o holofote, queremos os aplausos, queremos ser ovacionados, mas quem ama fraternalmente prefere que o outro seja honrado e receba todos esses benefícios de uma honra. Pense nisso, será que temos conseguido fazer isso? Se a gente honra o outro, deixa o outro ser honrado, Deus nos honrará no tempo certo também. No verso de número 11, Paulo diz que nós não devemos ser vagarosos no cuidado. Amados, uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente precisa agir rapidamente diante das necessidades do nosso irmão em Cristo. Seja orar por ele, seja visitá-lo, seja dar a ele algo que ele precisa, uma necessidade que ele tem. Temos que ser rápidos no cuidado uns dos outros. Quem está vivendo uma dor precisa de um cuidado imediato. Então nós temos que ser rápidos no amor fraternal, não vagarosos, não esperar para amanhã, não esperar para depois, não entrar nessa onda que muitos têm entrado da procrastinação. Depois eu faço, depois eu ligo, depois eu mando mensagem. E quando a gente percebe, a gente não faz nada disso. Então, seja rápido na resposta em amar o seu irmão em Cristo diante da sua necessidade. Mas também fala no verso 11, na parte final, que nós devemos ser fervorosos no espírito. E aqui nós aprendemos que quem serve ao próximo está servindo a Deus. Viva uma intimidade com Deus e está ali para ser instrumento nas mãos de Deus. Já no verso de número 13, a palavra de Deus diz que devemos comunicar as necessidades que temos com os nossos irmãos. É interessante que muitas pessoas, elas estão precisando de ajuda, de um conselho, de uma ajuda física, de um abraço, de uma direção, mas elas não comunicam essas necessidades às pessoas. Mas nós não temos bola de cristal, e nenhum irmão tem, para entender qual é a sua necessidade. Por isso que você precisa comunicar aquilo que você precisa ao seu irmão em Cristo, para que ele seja levantado por Deus para te ajudar. Se você não comunica, como alguém pode te ajudar? Ninguém sabe da sua dor. Então você precisa comunicar, para que a partir daí a pessoa ela entre com o amor fraterno prático. No verso de número 14, o amor fraterno nos leva a abençoar quem nos persegue. A palavra de Deus deixa claro que nós não podemos ter inimigos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, então nós não podemos ter inimigos. Pessoas vão se tornar nossos inimigos, mas da nossa parte para com eles, a gente não pode ter nenhum sentimento errado, ruim no coração.
Por isso que a palavra de Deus diz: aqueles que falam mal de você, fale bem deles. Aqueles que te amaldiçoam, vai lá e faça o bem, abençoe a vida deles. Não trate o mal com o mal, mas trate o mal com o bem. Paulo vai dizer isso nesse texto, porque isso é amar verdadeiramente o nosso ao próximo, exercer o amor fraternal, que, como eu disse, deve ser exercido fora do ambiente eclesiástico também. No verso de número 15, Paulo diz que devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Se alegrar é ser verdadeiro, é você olhar para a conquista do seu irmão e se alegrar verdadeiramente, sem nenhum sentimento de inveja, nenhum sentimento de olho gordo, nenhum sentimento tipo, por que não fui eu, por que não fui eu? Não, é aquele sentimento sincero, onde você vai chorar de alegria pela conquista do seu irmão, você vai abraçar, você vai celebrar junto, mas também você vai estar junto chorando, mas não aquele choro tipo, bem feito, eu avisei, você está sofrendo porque quer, não. Aquele choro consolador, aquele choro de um ombro amigo, aquele choro de sustentar, suportar aquele que precisa no momento certo. Já no verso de número 19, o apóstolo Paulo diz que não devemos revidar as ofensas. Deixe Deus ser o seu juiz. Muitas pessoas andam brigadas com o mundo porque querem fazer justiça com as próprias mãos, até nos desentendimentos com os irmãos em Cristo. Isso só gera confusão, divisão, briga e não agrega nada no reino. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, Deus vai nos ensinar a confiar no justo juiz, que é Deus. Já no verso de número 18, no que depender de você, vive em paz com todo mundo. É possível? Sim, é possível. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos viver em paz com todos. Já no verso de número 19, jamais se vingue dos seus inimigos. Você pode até ficar irado, porque você é humano, ficar com sangue fervendo, quente, mas você precisa também tratar isso para ser cheio do Espírito Santo, para ser manso e ter domínio próprio sobre os seus sentimentos também. Mas é melhor você ficar irado e não pecar, como Paulo ensina em Efésios, do que você revidar aqueles que te ofendem, porque aí você cria um problema ainda maior. Verso de número 20, abençoe seus inimigos. Palavras que Cristo diz no Sermão do Monte, palavras que o sábio Salomão escreve também lá em Provérbios. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você é diferente, você tem o amor de Deus. Você não pode se comportar como aquele que não vive uma comunhão e que vive com o amor, sem o amor de Deus. Você conhece o Deus de amor, você tem ele dentro de você, você tem uma intimidade com Deus, então revide os seus inimigos fazendo bem. E encerro com um verso que eu brinquei chamando de verso da vitória, o verso de número 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Paulo deixa claro que se você fizer errado, a culpa é só sua. Se você errar em tratar as pessoas de forma maldosa, revidando, olho no olho, dente por dente, se você não tem essa sensibilidade de fazer de forma bíblica e correta essas tratativas com as pessoas, a culpa é só sua. Porque nós somos instruídos a não revidar o mal com o mal. Paulo está dizendo, é só você que tem esse controle. O diabo não pode controlar seus sentimentos. Deus quer que você viva o que é certo, então só depende de você se apegar a Deus, ter intimidade com Deus, para não revidar o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem,